No versículo 22 de Atos 2, Pedro continuou: Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele. Pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês. Como vocês muitos sabem, Pedro então começou a falar de tudo que Jesus fez e de como os nossos pecados levaram Jesus para a cruz. E enquanto Pedro falava essas coisas, quando ele falava da morte, da ressurreição de Cristo, mencionando aquilo que o próprio rei Davi havia escrito a respeito de Jesus, deixa eu ver aqui, em Salmos 16, Pedro estava falando essas coisas quando aquelas pessoas foram tocadas também pelo Espírito Santo. E elas se conscientizaram do mal que elas haviam feito a Deus, mal este que levou Jesus até a cruz do Calvário. E aí no versículo 37, eu pulo agora para o verso 37, para resumir aqui, para não ficar um vídeo muito extenso, eu pulo para o versículo 37. Quando diz assim: Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados. Eu quero abrir um parêntese aqui sobre esse batismo. Repare que Pedro disse assim, olha, sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Aí vem um pequeno debate que impera até os dias de hoje, onde as pessoas se questionam: nós devemos batizar em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Como está dizendo em Mateus 28, verso 19. Lembra de Mateus 28, 19? Quando Jesus disse aos discípulos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por que Pedro agora está falando para batizar em nome de Jesus? Então, presta atenção, isso aqui é importante. Os discípulos batizavam em nome de Jesus para se distinguirem dos judeus, para se distinguirem daquelas pessoas que não reconheciam ainda a pessoa de Jesus Cristo como sendo Deus. Eles só reconheciam o Deus Pai. O Deus Filho ainda não tinha sido reconhecido por eles. Por isso, quando Pedro se refere ao batismo, ele fala: sejam batizados em nome de Jesus, porque Jesus era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. Então, quando eu batizo em nome de Jesus, é como se eu estivesse batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era necessário que naquele momento, diante daquelas pessoas que ainda não sabiam de uma forma profunda a respeito da obra de Jesus, Pedro dissesse aquelas palavras: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Amém? Fica claro aqui então esse ensinamento? E quando vocês se arrependerem e forem batizados, vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Aqui entra uma outra questão aqui, que é muito interessante, né, que eu poderia explanar um pouco mais. Alguns pegam essa passagem
e dizem assim: então somente aqueles que são batizados é que recebem o Espírito Santo? Aí, eu ainda vou chegar lá em Atos 10, quando Pedro vai na casa de Cornélio e ministra a palavra para um grupo de pessoas que não havia passado ainda pelas águas. E enquanto Pedro pregava a palavra, todos foram cheios do Espírito Santo. Então, como negar o batismo a essas pessoas que, antes de passarem pelas águas, já foram cheias do Espírito Santo? Irmãos, o Espírito Santo de Deus não tem limites. É isso que eu quero deixar claro aqui para você. O Espírito Santo usa quem Ele quer na hora que Ele quer. Vou falar de novo por causa do corte. O Espírito Santo usa quem Ele quer na hora que Ele quer. Deus pode usar uma criança. Deus pode usar uma pessoa num lugar totalmente inusitado, que você não está esperando. Às vezes você quer ver Deus usando pessoas na igreja, mas Deus pode usar pessoas onde Ele quiser. Deus está me usando aqui agora, dentro da minha casa, para falar com você. Deus pode usar você lá na esquina para pregar a palavra para o mendigo. Deus pode usar você dentro do ônibus. Aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. O Espírito Santo de Deus não está dentro de uma caixinha que nós abrimos quando começa o culto e que nós fechamos quando termina o culto. Não é isso. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Ou seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que para mim é a mesma coisa. Amém? Eu pulo aqui agora, para dar sequência aqui a esse comentário, eu passo ao versículo 41. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus. Versículo 42. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eles continuavam juntos, continuavam firmes, aprendendo mais e seguindo os ensinamentos, a doutrina dos apóstolos, vivendo em amor, em comunhão, partindo o pão e orando uns pelos outros. Olha que coisa maravilhosa. Tudo isso porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Amém? Eu quero, daqui a pouco nós vamos orar. Eu quero orar por você, eu quero orar por todos os pedidos que estão sendo colocados aqui nos comentários. Essa mensagem está sendo transmitida e vai ficar salva no YouTube, no Instagram e no Facebook. Essa palavra tem um poder transformador. E eu queria muito que muitas pessoas ouvissem essa mensagem. Para isso, eu conto com a sua ajuda. Nós não fazemos tráfego pago aqui nas nossas redes. Nós não pagamos para que as nossas mensagens cheguem a mais pessoas. Esse impulsionamento é feito de uma forma orgânica, de uma forma natural, por aquelas pessoas que nos seguem. Como que eles fazem isso? Dê o seu like nesse vídeo, dê o seu joinha, dê o seu coraçãozinho, se inscreva no canal e ative as notificações. E se você quiser apoiar o nosso projeto, você pode contribuir da maneira que você quiser, mas principalmente seja membro do canal. Eu estou incentivando as pessoas a se tornarem membros porque é um valor muito acessível, R$ 7,99 para se tornar membro do canal, e aí você estará apoiando o nosso projeto. Mas na descrição do vídeo no YouTube tem várias formas de
nos ajudar. Amém? Eu quero continuar aqui no versículo 43. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Eu quero, para finalizar, fazer apenas um comentário aqui. Tem muita gente que pergunta assim, o dízimo, ele é mencionado no Novo Testamento? O dízimo é uma ordenança, é um mandamento? É preciso dar o dízimo na igreja? A igreja primitiva, a igreja em Atos, é um modelo para nós. Ela é uma referência para nós, de comunhão, de oração, de partir do pão, de atender às necessidades de cada um. Se você chegasse para o apóstolo Pedro, para o apóstolo João, naquela época, e dissesse assim, eu trouxe o meu dízimo, eu vim devolver o meu dízimo, eu vim devolver 10% do que eu recebi. Talvez eles achariam estranho, porque as pessoas não estavam dando 10%, elas estavam dando 100%. O texto em Atos diz que eles vendiam todas as suas propriedades, eles vendiam tudo o que tinham e traziam aos pés dos apóstolos. E ali os apóstolos pegavam e repartiam aquela quantia de acordo com a necessidade de cada um. Era como se ele dissesse assim, olha, você tem uma família de 10 pessoas, então tome essa porção que vai servir para essas 10 pessoas. Você tem uma família de 2 pessoas, tome essa porção proporcional ao número de pessoas que você tem. Você tem uma necessidade de uma enfermidade, você não consegue trabalhar, então tome essa porção aqui. Eles repartiam segundo a necessidade de cada um. E a igreja primitiva não dava 10%, ela dava 100%. Como eles dividiam aquilo, ficava a critério dos apóstolos. Irmãos, como é maravilhoso nós estudarmos as Escrituras, como é grandioso ver a maneira como a igreja estava nascendo e se tornando o corpo de Cristo. Isso é tremendo, isso me edifica muito. E eu queria pedir que você escrevesse aí, eu navegarei no oceano do Espírito, para que você seja cheio da presença de Deus, para que você seja cheio do Espírito Santo. Amém? Todos os dias durante esse mês, eu vou trazer uma reflexão em Atos. No dia 2, eu estou lendo Atos 2. No dia 3, eu vou ler Atos 3. Eu sugiro que você, depois que terminar aqui a transmissão, leia com mais calma, escreva aqui nos comentários o que o Espírito Santo falou ao seu coração. Às vezes Deus falou comigo de uma maneira, mas Deus fala com você de outra forma, não é? E lembre-se que o seu comentário edifica muitas pessoas. O seu comentário é inspiração para outras pessoas que lerem aqui, porque essa mensagem vai ficar salva. Eu quero orar por você diante dessa palavra. Vamos clamar a Deus nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos pedir a Deus que nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana cheia da presença do Espírito Santo. Amém? Se você puder, feche os seus olhos ou curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, quão maravilhoso é refletirmos na Tua Palavra.
Obrigado por cada ensinamento que tivemos aqui nessa tarde, quando paramos para ler e estudar a Tua palavra. Ó Deus, que esse modelo deixado aqui, descrito aqui pelo evangelista Lucas, sirva como referência para nós, que hoje somos a igreja do Senhor. Que nós possamos ser cheios do Teu Espírito, que possamos ter os olhos naquilo que é espiritual, que possamos discernir as coisas espirituais pelo Espírito, assim como essas pessoas ouviam aquele rumor vindo daquela reunião, mas entendiam na sua própria linguagem. O teu filho Paulo disse que as coisas espirituais são discernidas pelo Espírito, que nós possamos discernir a tua voz no meio de tantas vozes que chegam aos nossos ouvidos, que nós possamos ser cheios do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, transforma a nossa vida, transforma o nosso linguajar, muda a nossa maneira de nos expressarmos, que possamos nos expressar de forma que o teu nome seja glorificado com as nossas palavras, que as nossas palavras gerem vida a todos aqueles que forem alcançados por elas. Em nome de Jesus, que a tua igreja possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Que os nossos filhos tenham sonhos, que os nossos jovens sonhem, que os velhos também sonhem, que todos possam ter os olhos voltados para o Senhor e que nós possamos compreender a magnitude do sacrifício de Jesus pela humanidade. Em nome de Jesus, que o Senhor use a nossa vida como um instrumento de bênção, de cura, de restauração, de milagre. E que todos aqueles que clamarem ao teu nome sejam salvos. Eu apresento diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã, que pela fé escreveram aqui nos comentários: eu navegarei no oceano do Espírito. Que eles possam verdadeiramente andar no Espírito, ser cheio do Espírito, serem direcionados pelo Espírito Santo em todas as suas palavras, em todas as suas atitudes, em todas as suas decisões. Que eles possam ter os olhos abertos, que as escamas dos olhos deles caiam e que eles possam seguir firmes, assim como os discípulos seguiam firmes aqui, aprendendo cada vez mais, tendo um coração grato, repartindo aquilo que tem com aqueles que precisam. Que a nossa semana seja uma semana de bênção, que a tua vontade se cumpra na nossa vida, que o pão nosso de cada dia não falte para nós. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Até amanhã com a reflexão em Atos 3. Eu espero você aqui. Amém? Em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Que Deus te abençoe.